Vamos ler o Salmo 51, os primeiros 10 versículos. Salmo 50 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente de minha iniquidade, limpa-me do meu pecado. Porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei, e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares, e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e serei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Nosso Deus e nosso querido e amado Pai, somos agradecidos de estarmos aqui na tua presença, no lado do nosso irmão Leomar, a irmã Delcira, para termos essa reunião, Pai, de santa ceia, de gratidão pela tua boa mão ser estendida na operação do nosso irmão, e ele está aqui recuperado, melhor do que ele estava quando nós estivemos aqui na última vez, porque o Senhor gradativamente, o Senhor vai trabalhando na vida dos teus filhos. Nós convidamos o grande Espírito Santo para fazer esse presente aqui no nosso meio, para tomar todo espírito sobre teu domínio, falar conosco através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus, lembrando o sacrifício do Calvário, o que o Senhor fez por nós, é o que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos cantar um hino. Vamos, irmão João, puxar o hino aí. 256. Pode sentar, os irmãos. Né? 256. Puta caramba. Vou por este mundo peregrinando, com muitas saudades de meu lar, uma cruz pesada em meu ombro levo, por uma coroa hei de trocar. Tenho saudades de meu lar, onde a dor e o pranto não tem lugar. Subirei ao céu como águia voando, para sempre no meu lar vou descansar. Contemplo o sol na força do dia, me faz sentir saudade
de meu lar, as flores e as colinas verdejantes me faz sentir saudade do meu lar. Tenho saudade de meu lar, onde a dor e o pranto não tem lugar. Subirei ao céu como águia voando, vou descansar. Graças ao nome do Senhor Jesus, nós vamos cantar o 335, né? Uns conhecidos. 300 o quê? 35. Ou sobre a pedra que outros rejeitaram, a igreja de Jesus se levantou, e as portas do abismo se fecharam, depois que o Cristo vivo triunfou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. A Igreja Universal tão gloriosa, da qual Deus é o sábio construtor, firmada tem suas bases poderosas, na rocha eterna Cristo Salvador. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. E neste fundamento inabalável triunfa e marcha a Igreja de Jesus, falando do poder incomparável do sangue que vertido foi na cruz. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, vieste a tua noiva libertar, vencendo o inimigo audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. Amém. Amém. Irmão Leomar, vinha pensando no senhor nessa viagem para cá, lembrando do nosso trabalho aqui desde o início, né? E lembrando do seu ministério. Eu vejo hoje pessoas que se intitulam evangelista, pregadores, eles não têm um fruto. Se você pergunta, nunca ganhou uma alma. Não tem dom. Não tem dom. E a gente lembra da irmã, como é que chama ela? Já partiu? Bernardina, que a gente ia ali, Dalvina, que a gente ia ali, e foram realmente fruto, né, do ministério que Deus deu para o senhor. Os irmãos do Monte Bonito, fruto do seu ministério. Eu gostaria que o senhor viesse aqui e desse aquela saudação. O irmão Leomar, ele passou por uma cirurgia, e graças a Deus ele está hoje aqui recuperado, né? Ele vai falar um pouco, porque ele é um diácono e um evangelista que realmente crê nessa mensagem de muitos anos, né? Eu me faz lembrar do irmão Marcionílio e a irmã Luísa, né? A irmã Delcília está aqui, sua esposa também do seu lado por todos esses anos. E irmão Leomar
Dá a sua palavra, irmão Leomar. Os tempos vieram chegando ao fim, né? Chegando no fim da história do evangelismo, meu ministério, a qual evangelizava e ganhava as almas. Amém. Elas vinham. E, portanto, hoje estamos já ao término de toda a história minha aqui na Terra. Mas talvez resta um pouco ainda para o evangelismo. Para o evangelismo, é necessário que este elemento que prega a mensagem, que traz, que subsiste, ele tem que ter um conhecimento de saber o que está pregando também. E não é assim. Se eu vou para o campo para pregar o evangelho, não consegue, não tem infraestrutura para isso aí. Tem que ser uma pessoa predestinada segundo a palavra de Deus. E quando se fala a palavra de Deus, é Ele mesmo. É Ele mesmo. A palavra é Ele mesmo. Não tem outra questão de nós falarmos sobre isso aí. E hoje estou feliz, contente, porque não é por mim. Deus envia a pessoa, porque eu estava no lamaçal do pecado. Caí no fundo do abismo. Eu estive praticamente no inferno. Tive mal de mal para pior. Pior, cada vez pior. E Deus me levantou novamente. Agora eu espero, vamos ver o que Ele vai fazer comigo. Eu tenho até temor sobre isso aí. Porque a coisa não é fácil. Servir o Senhor através do Evangelho não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Deve se posicionar corretamente como deve ser. Amém. Amém, pastor? Amém. Muito bom. O senhor está contente? Estou contente, feliz de ouvir as suas palavras, né? A coisa chegou agora no fim da história do homem sobre a terra aqui. Chegamos ao fim da história do homem sobre a terra. É preciso ter muito cuidado mesmo, que falamos, que ouvimos, muito cuidado, porque um fio de cabelo resbala quando você cai fora da mensagem. Deus exclui a pessoa da mensagem. Durante todo esse tempo que tive sem o pastor aqui, porque eu sou muito melindroso, a coisa tem que ser bem certinha, senão não é eu, é a minha alma, o espírito é que acusa essas coisas que você viu, aconteceu, ou o que está acontecendo. Eu fico muito assim, melindroso em ouvir a mensagem. É uma edificação, é o rápido a qualquer momento. Amém. Qualquer momento. Fiquem atentos, porque muitos estão brincando em evangelho, muitos. Isso é quase 100%, brincando com a palavra. Conquistando membros, leigos, que nunca ouviram para trazer para a igreja. Mas o irmão Brana diz que são de 2.000, só dá dois escolhidos. 2 milhões, sai 2. Milhões. Por que esse monte de gente aí no estabelecimento no meio das paredes? É verdade. Para que isso aí? É um tempo perdido, isso é comercial, isso como é que se diz? Empresarial. Então não adianta. É simples, são pouquinhos, quanto. E se tiver, o irmão Brana fala sobre o rápido, se tiver 12 é muito. E todo o universo. Amém. Então é isso aí. Graças a Deus, uma palavra muito importante, muito profunda, né? Deus abençoe vocês que estão nos ouvindo, Deus abençoe o irmão Leomar e a nossa irmã Delcira do lado do seu neto aqui, né? Ali está o irmão Joel, a irmã Suzana, a irmã Adriana. Muito boa palavra, irmão Leomar. É isso que, quanto tempo eu tive fora aí, eu Bota nele, né? perdia aquela vontade, né? Perdia muitas vezes o cântico, as letras, a Bíblia mesmo, eu não conseguia quase lembrar o que eu falava sobre isso aí. Mas, nessa região, um grande evangelista, eu digo grande porque ganhador de almas.
O irmão Brana, quando esteve ali na África, ele viu uns missionários e ele perguntou para eles quanto tempo eles estavam ali, aquelas moças missionárias. Não, nós temos 2 anos. O irmão Brana disse, em 2 anos vocês podem me mostrar uma alma que vocês levaram a Jesus? Que elas baixaram a cabeça, os homens também. O irmão Brana, como profeta, Deus numa carne sabia. Ele disse, moça, vocês deveriam estar em casa, ajudando suas mães a lavar roupa, lavar louça. Aqui não é lugar de vocês. Aqueles moços ali, título de missionário. Alguns têm título de apóstolo, outros têm títulos de pastor. Título é uma coisa, chamada é outra coisa. Título de evangelista, mas não tem chamada de evangelista. É só título. São pregadores. São pregadores. Mas isso não quer dizer que tem chamada por você ser pregador. Mestre pode realmente ensinar a Bíblia e a mensagem, mas não quer dizer que tem chamada. Tem que ter fruto de ministério. Existem pessoas que não têm um título, mas têm fruto. E outra coisa, meus irmãos, que acontece no mundo hoje, aconteceu nos dias passados, sobre a pregação. Você tem que viver o que prega. O irmão Brana disse, viva, não pregue um sermão, viva um sermão. Viva. A vida cristã, eu estava ouvindo agora uma pregação do pastor Osmar, ele disse, o problema de vocês é que vocês ficaram na santificação, outros ficaram na justificação, outros ficaram no Pentecostes, nunca avançaram. De 2 milhões que saiu do Egito, só 2 entraram na terra, os demais ficaram no deserto, morreram no deserto, foram sepultados no deserto. Agora, houve alguma ressurreição no deserto, quando Jesus veio? Morreu? Houve um grande tremor de terra? Não. A ressurreição era na terra prometida. Por isso José disse, vocês juram que não vão deixar meus ossos aqui. Vocês têm que levar junto o dia que o Senhor tirar vocês daqui. Meus ossos têm que ser enterrados na terra prometida. Mas por que José falou aquilo? Não ouviram falar dos seus irmãos? Porque José era profeta. Salomão disse que nós temos que ter uma visão profética. Enquanto você tem uma visão pastoral, você ainda é um denominacional. Por isso que nesse dia, Deus enviou, na última era, um profeta. Para quê? Para revelar a palavra que estava na mão dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, dos assembleanos. Eles estavam fazendo o que com essa palavra? Picotando ela, como disse o irmão Brana. Confundindo o povo. Por quê? Falta de visão profética. A visão profética. Olha, nós tivemos grandes homens no Brasil. Por que as suas igrejas viraram denominações, hoje estão misturadas com a política? Porque a visão era pastoral. É verdade, sim. Nós tivemos o saudoso Davi Miranda, saudoso Manuel de Melo, ficou a Igreja do Brasil para Cristo, a Deus e amor, né? Porque a visão não era profética, era pastoral, era, como disse o nosso irmão Leomar, era juntar gente. O irmão Brana disse, como você juntar pedra e não ter um pedreiro, um profissional para cortar aquelas pedras. É somente pedras amontoadas. Tem que ter o profissional
que sabe cortar. Ele está falando de pedreiro, aquele que corta a pedra. Aquele que sabe aonde está a veia da pedra, veio ali. E ele bate e ela abre. E ele corta no tamanho certinho. Então, quando você não tem esse profissional, esse profeta, vai virar em brita. Vai virar em brita. Vai quebrar tudo. Vai virar em cascalho. Mas quando você tem um profissional, é outra coisa. Aí nós estamos diante dos profissionais aqui. O mestre de obra, o irmão Leomar, e o herdeiro, o irmão Joel, né? Que Deus abençoe meus irmãos. E sempre foi assim, né? A mensagem ela sempre vem dessa forma para nós. Ela tem que ser numa visão profética, porque o arrebatamento, o rapto, não é como a denominação pensa. O rapto é fé. A pessoa que vai no rapto, como o novo nascimento é fé, é uma revelação, o rapto é uma revelação, não é duas revelações. Quando você entra no rapto é porque você nasceu de novo, sua vida foi mudada. Seu coração não está pegado aqui nessa vida. Você pensa nas coisas do alto. Por que São Paulo diz pensar nas coisas lá de cima? Porque o povo está pensando nas coisas de baixo. Ele não ia trazer uma mensagem daquela se o povo não tivesse pensando nas coisas de cima. Pensar nas coisas lá de cima onde Cristo vive. Não é nas coisas aqui da terra. Deus nos abençoe, né? Vamos tomar a ceia. Vamos tomar todo mundo a ceia hoje aqui, amanhã lá no Monte Bonito. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Fiz questão para deixar gravado esse culto, né? Vamos nos colocar de pé. E a nossa escritura está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. De 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graça, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis deste pão e bebedes deste cálice, proclamai a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto ao restante, colocarei em ordem quando eu chegar. Nosso querido e amado Deus, nós sempre, a cada dia, nós pedimos que o Senhor não deixe que nenhuma amargura entre no nosso coração, porque aí é uma porta para Satanás, mas que o Senhor tira toda a tristeza, toda a amargura e converte-nos a cada dia a mensagem, a palavra de Deus para esta hora, e purifica cada um dos que vão tomar a Santa Ceia, fazer o lava-pés nesta noite. Nos dê a tua graça, Pai,
perdão dos nossos pecados. Encha-nos com teu Espírito Santo, como disse Davi, não retira de mim o teu Espírito. Senhor, te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.